Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. É um prazer, é um privilégio estar comungando, falando a palavra de Deus e desfrutando do amor de Deus para nossas vidas. E o tema da mensagem de hoje é Deus tem o melhor para você, com tema base em Isaac. Vamos ler Gênesis capítulo 26, 19 ao 22. O servo de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque quer dizer na tradição, luta. Sem luta não há vitória. Sem luta não há o prazer de você desfrutar de algo. Quando um time ele enfrenta outro time, eu gosto muito de futebol, gosto muito de lutas, eu gosto muito de esporte de competição. Voleibol, futebol, basquetebol, mas sobretudo futebol. Os outros eu tenho uma admiração de longe, futebol eu tenho uma admiração de perto. E lutas também humanas, né? Claro, tudo debaixo da legalidade esportiva mundial. Boxe, karatê, UFC, jiu-jitsu, taekwondo, né? Enfim, eu gosto muito de esporte, de luta. E o atleta, quando ele ganha medalha, ele passa por vários percalços, ele passa por vários níveis. Ele enfrenta um, enfrenta outro, ele pega o mais forte e acaba ganhando aquela medalha que lhe é de direito. Ganha a medalha aquele atleta, o mais preparado, o mais ágil, o mais forte, nem sempre o mais forte, mas o mais inteligente, o mais flexível, né? Aquele que se prepara melhor. E em algumas atividades físicas e esportivas, nem sempre ganha a melhor equipe. Nem sempre ganha a melhor equipe. Você percebe que o Brasil tem sempre a melhor equipe na Copa do Mundo. Avaliados os jogadores do Brasil são os melhores. Ninguém discute isso. O mundo não discute isso. Ah, mas fulano de tal tem Messi, fulano de tal tem Argentina. Ninguém quer saber disso, mas em valor individual não passa o Brasil. Fim de ponto, fim de papo. Por quê? Porque o Brasil é um celeiro de talentosíssimo em todas as áreas e posições do futebol. Claro que as outras seleções têm o quê? Tem inteligência, tem força de vontade, né? Porque talento por talento, o Brasil seria campeão de todas as Copas do Mundo. Só que talento não ganha jogo. Quem ganha jogo é você ser sábio, você ser expert. A Bíblia fala que com sabedoria se faz guerra. Com sabedoria se faz a guerra. E trazendo aqui para a Bíblia, os pastores de Isaac discutiram, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo a água é nossa, por isso Isaac deu o poço no nome de Ezeque, quer dizer luta, e deixou para eles, a água é nossa. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna, que quer dizer lugar de distúrbio, de confusão, de contenda, né, de briga, de dissensão, né? Então, Isaac tornou deixar aquele poço lá, né? Porque uma coisa que me chama a atenção de Isaac é que ele não faz questão por aquilo que não é dele, mas por aquilo que Deus lhe deu. Ora, se você tem algo, alguém discute com aquele algo, né? Entregue a ele de mão beijada, porque Deus vai fazer justiça para você. Deus vai fazer justiça para você. Você já viu aquela parábola do credor incompassivo? Mateus 28, versículo 32, Mateus
18, 23 a 35. Mateus 18. Glória a Deus. Então, entregue na mão de Deus e não discuta, porque a justiça vem de Deus. A justiça não vem sua nem minha. E basta 18, 23. Pronto, a palavra do servo impiedoso. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7, Pedro. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Porque ele pediu clemência, compaixão e piedade. Muito bem. Porque quando você se quebranta diante de Deus, você adora a Deus, Espírito é verdade, Deus ele perdoa os seus pecados, as suas transgressões e as suas iniquidades. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, homem ruim, homem mau, perverso, cancelei toda a tua dívida, miserável, porque não me implorou, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial a cada um de vocês, se de vocês não perdoar o coração a seu irmão. Então, essa é uma parábola, né, onde Jesus ele fala de um homem que deveria muito dinheiro. E ele chegou ao seu senhor, né, chegou ao rei, e ele devia muito, vamos supor assim, ele deveria uns 10 milhões. E ele implorou, se prostrou diante do rei, e o rei: Não, olha, você me deve, mas por causa da sua humildade, eu vou lhe perdoar. Só que esse homem que foi perdoado, alguém devia a ele. E ele, que devia muito menos, mas muito menos daquilo que ele devia ao rei, foi perdoado. E essa pessoa usou da mesma tática dele: Me perdoe, eu errei, né, mas quero pagar quando eu puder. Devo e não nego, mas pago quando puder. Mas sabe o que ele disse? Ele falou: Não, você vai me pagar agora, você vai para a prisão. Né? Encerrou a pessoa na prisão e as pessoas ouviram, e o boato correu. E todo mundo ficou indignado, né, com aquela situação, porque ele foi perdoado de tal grande coisa, ele pôde perdoar o seu próximo de uma pequena coisa. E dali ele foi encerrado na prisão. Então, o que ocorre? E Deus fala que assim Deus faz com as pessoas que não perdoam, né? Tem gente que não perdoa, tem gente que ela prefere, ela tá igual esse servo, né? Mas quando ela não perdoa, é porque ela está privada da graça de Deus, né? Ela não tem a graça de Deus e Deus vai agir com essas pessoas e vai encerrar ela na prisão, né? Isso aí pode ser uma dívida de um perdão, de alguém fez algo para você, você tem que perdoar, de alguém que lhe magoou, que você vai perdoar, de algo financeiro, de algo dessa natureza, né? Muitas das vezes as pessoas, Deus dá a vida das pessoas nessa Covid, muitas pessoas foram pegadas dessa Covid. E a Covid, para muitas pessoas, foi terríveis, foi fatais, né? Em virtude disso, né, milhares de homens nobres, pastores, né, eles
até partiram, né, dormem no Senhor por causa da Covid. E muitas pessoas Deus deu uma nova chance. E essas pessoas, em vez de usar essa chance para fazer o bem, independente de quem quer seja, essas pessoas elas acabam colocando peso na vida das pessoas. E de sorte que Deus não vai dar uma nova oportunidade para as pessoas que agem dessa maneira. Deus vai cobrar, né? E é Deus que cobra. Não sou eu, não é você, não é ninguém. É Deus que cobra. É Deus que vai saber da pessoa por quê. E há elementos bíblicos que a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus, não na sua axiologia. Porque, gente, a Bíblia não é um livro de axiologia. A Bíblia é um livro de mandamentos. É o reino do céu. Nós temos um rei. Jesus é o nosso rei. E nós obedecemos o reino de Deus. A Bíblia não é um livro de axiologia. Eu penso, eu acho. Não, não é assim. Quem disse que é assim você? Quem disse para você que é assim está mentindo. A Bíblia é um livro de prática, exercício, a ortopraxia. E a ortopraxia, ela vem da ortodoxia, que quer dizer os conceitos, as teses, as sínteses, as antíteses contra as trevas que a Bíblia tem, né? Que a Bíblia ela elabora, que a Bíblia ela dá suporte, que a Bíblia ela dá vazão, né? Então, não é como eu quero, porque fulano é bonzinho, Beltrano é bonzinho. Não, não é isso assim, não. Se a gente andar fora da linha, Deus vai cobrar da gente. Por isso nós devemos estar com o nosso coração quebrantado e contrito todos os dias para todas as pessoas. Essa faz a diferença entre um bom cristão e um mau cristão, né? Esse é o checkmate que você faz de um bom cristão para um mau cristão. Então veja bem, no versículo 22, Ezeque quer dizer lugar de luta. Sem luta você não tem vitória. A pessoa fez caso daquele poço, Isaac deu poço a ele. Moral da história, não brigue por coisas pequenas, supérfluas, coisas vis, banais, por coisas tolas, fúteis, inúteis. Ah, pastor, mas ele me passou para trás. Ah, pastor, mas ele me enrolou. Ah, pastor, mas ela fez isso comigo. Deixe na mão de Deus, que eu garanto para você, Deus vai agir. Deixe na mão de Deus que Deus vai agir. Certa feita, Bispo Átila, ele tinha alguém que devia algo para ele. E ele colocou na mão de Deus. Certa feita, ele orando, Senhor, está nas tuas mãos, fulano deve tal questão. E essa pessoa ligou para ele desesperado, altas horas da noite, querendo pagar ao Bispo Átila. Né? Então, entregue a justiça na mão de Deus. Pastor, e oração imprecatória tem base bíblica? Tem. Oração imprecatória é oração de feiticeiro? Não. É oração de maldade? Não. Agora tem os termos, tem os acordos, o contexto para se fazer oração imprecatória, né? Não é qualquer pessoa que deve fazer oração imprecatória. Tem que ser um líder de altíssimo nível, analisar o contexto da situação para se fazer essa oração, que é oração específica. Por isso que não é uma oração muito falada no meio evangélico, no meio gospel, né? Porque é uma oração que ela tem vários conceitos e deve ser feita por pessoa que tem conhecimento de causa. Deus é juiz, Deus é o legislador, há um só legislador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o Nazareno. Aí você vai ver aqui no versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou um poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome de Robote, dizendo, agora o Senhor me abriu espaço e prosperaremos na terra. Então, aquele poço quer dizer espaçoso, comprido, rebote quer dizer isso. Por quê? Porque quando você tem perseverança, paciência e persistência,
uma porta vai se abrir para você. Uma porta vai se abrir para você, né? E dali Isaac foi a Berseba naquela noite, e o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o campamento e os servos cavaram outros poços. Isaac, ele fez aquilo que era para ter feito. Um poço foi a luta. Os pastores de Gerar, né, tomaram posse daquele poço. Ele falou: pronto, o poço é seu. Né? E antes disso, o negócio foi tão sério que ele cavava o poço e os pastores de Gerar entulharam os poços dele. Mais do que tomar os poços, entulharam os poços dele. Porque não ficavam nem para ele, nem para ninguém. Agora, veja bem, há um acordo entre a Isaac e Abimeleque. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar com a Uzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos exércitos. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e mandaram embora? Vocês vieram até a mim, vocês foram hostis comigo, mandando embora, tomando meus poços? E lhe responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fazemos, mas sempre te trataremos bem e despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Gente, as pessoas precisam ver a autoridade de Deus na minha vida, na sua vida também. A autoridade de Deus não é para ser vista apenas nos pastores da televisão, no seu pastor, no seu líder. Você que é membro, as pessoas precisam ver a autoridade de Deus. Precisam comprovar. Por isso tem igrejas que todo mundo dá testemunho. Por quê? Porque as pessoas veem a autoridade de Deus. Né? Deus só vê a autoridade de Deus, né, na vida do apóstolo fulano, do bispo cicrano, da bispa cicrana, do evangelista fulano, do missionário teuteliano, do obreiro. Não, tem que ser da toda a igreja, toda, para que as pessoas vejam a autoridade de Deus na minha vida. Você talvez está conversando com um pastor amigo meu, pastor Marcos Gordon, um grande homem de Deus que eu considero muito. Ele falou: olha, Zé, as pessoas testificam algo em você ou em mim, ou em qualquer questão, quando elas viram a autoridade de Deus em nossas vidas. E dali em diante, né, eu percebi isso, porque as pessoas elas veem a autoridade de Deus. As pessoas não querem saber se você fala bem, se você é bonito, se você é feio, se você tem 20 anos de crente, se você leu 500 livros, se você sabe a Bíblia toda de cor e salteado. As pessoas querem ver a autoridade de Deus na sua vida. Tudo isso é bom. Você lê a Bíblia, você ora na madrugada, você ora em secreto, você subir ao monte. Tudo isso é maravilhoso. Mas Deus não quer saber disso. As pessoas querem saber, ver a autoridade de Deus na sua vida. Muito bem. E então Isaac ofereceu um banquete a eles e comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac o despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram a falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Itita, e também a Basmate, filha de Elon e Tita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Mas veja bem, os pastores de Abimeleque, eles foram prontamente até Isaac, uma atitude linda de Abimeleque, foram até Isaac, né? Isaac, porque ele já tinha conhecido Isaac, né? E foram até Abimeleque. E Abimeleque falou: rapaz, eu vejo Deus na vida de vocês. Eu sei a forma desse Deus. Eu quero fazer a paz com vocês. Fizeram a paz, fizeram o banquete, a mesa. Gente, como tudo quando está na mesa é sinal de comunhão, de
Quando você vê a refeição na mesa, é um dos lugares mais sagrados que tem na humanidade, a mesa, em comunhão, em harmonia, em sintonia. E houve um banquete entre Abimeleque, que era o chefe dos pastores de Gerá, que os pastores de Gerá estavam a mando de Abimeleque, e Isaac. E ali as pendências foram colocadas de lado. Houve perdão de fato e de direito. Eles ali nunca mais aconteceu problema nem com Abimeleque contra Isaac, nem contra Isaac e Abimeleque. Se tornaram pessoas pacíficas, em paz. Foi uma bênção esse momento, porque dali não houve mais contenda entre eles, não houve mais confusão entre eles, não houve mais luta, distúrbio entre eles, e sim respeito, admiração, até complacência, né? Até complacência. Sabe o que significa dizer? Muitos desses que hoje te perseguem, eles vão te servir. Deus vai usar eles para te abençoar. Estão falando mal de você, estão perseguindo você, estão maltratando você pela inveja deles. Mas Deus vai fazer com que ele lhe abençoe no tempo certo. Deus vai tratar com eles. Deus tratou com Abimeleque. Abimeleque foi impulsionado por Deus a ir até Isaac, pedir perdão a Isaac, reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida de Isaac e dar um banquete para Isaac. E levou ainda duas testemunhas, dois grandes, que foi Ficol, né? E Alzete, seu conselheiro pessoal, né? Ficou o comandante dos exércitos e seu conselheiro pessoal. Por quê? Porque, gente, a Bíblia fala que quem contendeu com Deus teve paz. De Gênesis a Apocalipse. Todas as nações que se voltaram contra Deus, os mais inteligentes, foram aqueles que reconheceram que Deus era Deus. Tinha nações na Bíblia, é a história da Bíblia, que por causa da fama de Deus, não é por causa de Israel, nem dos homens de Deus, nem de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, nada disso. Por causa de Deus, a aliança que Deus fez com Israel, evitaram guerras terríveis contra eles, né? Porque Deus se manifestava em Israel. Então, o que eu quero dizer para vocês a aliança que você faz com Deus é a aliança que vai perdurar. A aliança que você faz com Deus é a aliança que Deus testifica. Deus não testifica aliança sem causa. Agora você vai ver algo interessante sobre a igreja de Laodiceia. 3:14. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso agir, o nosso pensar, agir, o que nós dizemos, o que nós pensamos, o que nós agimos, como nós agimos, o que nós dizemos. Por isso, antes de você agir, fale o que eu devo agir para a glória de Deus. Antes de você pensar, fala: Senhor, guia meus pensamentos. Antes de você fazer, fale: Senhor, como eu devo fazer? Então, peça sempre orientação a Deus. O que fazer, o que dizer, o que sentir, o que falar. Porque o Espírito Santo vai te guiar. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Gente, os mornos, Deus vai vomitar da boca. Qual a religião morna? Aquela religião que ela coloca, abraça o pecado. Não é que vai ser de pessoas perfeitas, aqui abraça o pecado. Eu falei aqui ontem do marxismo, de alguns pastores,
independente de posição política ou não, cantores que estão aderindo ao sistema do mundo, ao sistema marxista, a, a ideia global, a agenda global de 2030, que vai totalmente de contra a Bíblia. Então essas pessoas Deus vai vomitar. E essas pessoas, alguém pode falar, mas eles são pessoas que são... É igual um médico, um advogado, são de pastores. Mas tem aqueles advogados que eles são bons, mas eles não querem saber de nada de Deus. Né? Na profissão dele, na questão que ele faz. Né? Tem médicos, tem engenheiros, tem professores, tem pessoas de serviços gerais, enfim, qualquer ser humano. Na atividade dele ele é boa. É o caso desses pastores que eu sempre falo aqui. Eles são bons naquilo que eles fazem, escrevem bem. Agora, tudo contra a palavra. Né? Eles têm boa didática, mas tudo contra a palavra. Né? Que se torna 2 vezes mais filho do inferno. Por exemplo, você pega um Caio Fábio. O Caio Fábio, ele tem uma voz, uma filosofia e encanta, entre aspas, os otários. Mas a maioria das pessoas se deixa esse homem sábio, que homem bom, né? Que homem maravilhoso, mas tudo que ele fala vai de encontro com a palavra de Deus, para acomodar os pecados dele. E essa turma toda que eu sempre falo aqui. Então, não se precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem muito radicalismo. Não, não é radicalismo. Você tem que ser com o que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que posso fazer. O que passar disso é procedência maligna. Eu não vou ser radical, nem vou ser tolerante. Eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Que a Bíblia, gente, pega leve. A Bíblia, ela é um livro leve. Só você obedecer. Agora, o problema é do homem que não quer obedecer. Quer obedecer os preceitos do mundo. Quer fazer as coisas do mundo. Né? Quer fazer as coisas incorrentes contra a palavra de Deus. Não quer praticar a ortodoxia. O que é a ortodoxia? São os mandamentos, são as teses, a antíteses, as sínteses, os protótipos, os arquétipos da palavra de Deus. As pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem viver no seu mundanismo. E eu não estou falando aqui de pessoas que são membros. Estou falando aqui dos líderes. Desses líderes, porque o maior rigor vai ser em cima deles. Porque eles estão induzindo as pessoas ao pecado. Aí ele fala aqui: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vestir-se-á para cobrir as suas vergonhas e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre-me ouro refinado do fogo, e você se tornará rico. Ou seja, ouro quer dizer aqui é a riqueza espiritual, que ele não tem. Ele não tem a riqueza espiritual, ele não tem o conhecimento da palavra de Deus, né? E ele vai se tornar rico, porque rico não é aquele que tem dinheiro, nem conhecimento natural, aquele que tem conhecimento espiritual, sábio, né? E bem, compre roupas brancas e vista para cobrir as suas vergonhas e nudez. Isso quer dizer santidade. Confissão, arrependimento, que Deus não está, gente, querendo. Deus é o único Deus de todas as religiões que não quer ferrar com ninguém, né? Que não quer botar ninguém no inferno. Agora, as pessoas fazem as suas escolhas. E qual a atitude para se dobrar a Deus? Né? Qual a atitude que você dobra a Deus? De fato, de verdade, de valor. O quebrantamento e o arrependimento. Deus nunca, na Bíblia, você não vai ver ninguém que usou de quebrantamento, se humilhou, seja ímpio ou crente ou descrente, que Deus não se compadecesse. Na Bíblia não tem um exemplo, que a pessoa se arrependeu aqui, e seja dos patriarcas, até aquelas pessoas menos conhecidas na Bíblia. Deus teve misericórdia de todos eles.
Vista-se para cobrir as suas vergonhas e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Colírio para o que tirar a escama dos olhos. Muitas pessoas têm escama nos olhos. Muitas pessoas elas não querem enxergar. O pior cego não é aquele que não consegue enxergar com os olhos físicos, mas aqueles que não conseguem enxergar com os olhos espirituais. Principalmente para a igreja no dia de hoje. A igreja hoje está sendo sacudida, mas isso é bom, o Amagedon cultural. As trevas estão tentando invadir a igreja. Claro que a igreja existe firme, algumas igrejas cederam, muitas igrejas cederam, mas a verdadeira igreja continua firme. Por quê? Porque Deus levanta os arautos, os profetas. E o colírio aqui é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a oração, o jejum. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Deus, ele repreende aquele que ama. Deus, muitas das vezes, ele me repreendeu e me disciplinou, porque ele me ama. Assim como eu, assim como você. Porque Deus, ele nos ama. Pois seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz, abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Veja bem, se eu falo aqui mais uma vez da humildade de Deus, da humildade de Deus. Ele fala, se alguém bater na minha, eis que tua porta e bate, se alguém abre a sua porta e me deixar cear, cearei comigo. Significa dizer que Deus vai até você. Não é você que vai até Deus, é Deus que vai até mim. Eu tenho que abrir a porta do meu coração e falar, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Fala que teu servo ouve. Muito bem. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci. Sentei-me com o meu Pai em seu trono. Ou seja, Jesus venceu, nós devemos vencer, vamos vencer também. Por isso que eu falei, aquele que vencer, quem luta vence, gente. Veja bem, Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força, faz por violência, né? Combati o bom combate, acabei a fé. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, você percebe que há o apóstolo Paulo, na sua sapiência, um dos homens mais sábios do mundo de todos os tempos, usa a linguagem militares. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra. Eu falei de batalha espiritual, eu falei de posicionamento espiritual. Eu falei aqui que, por exemplo, que é a mesma coisa, as pessoas falam, não precisa dar nome a demônio. Veja bem, de fato não precisa. O único demônio que Deus deu nome, Jesus, que estava aqui na terra, deu nome, chamou pelo nome, foi Mamon. Foi Mamon. Né? E Beelzebul foi que os fariseus atribuíram a Jesus. Jesus não falou nada de Beelzebul. Claro que é um demônio que é chamado demônio das moscas, que existe. Porque Jesus não falava. Agora, é necessário salientar que nessa área de libertação, as pessoas que trabalham nessa área têm que saber o nome mesmo. Por quê? Porque é o diagnóstico, você precisa catalogar. Né? Porque as pessoas pensam que as coisas espirituais é a dente de cachorro. Né? Tem região. Quem trabalha nessa área sabe o que estou falando. Tem que catalogar tudo certinho. Para o quê? Para ter uma convergência em uma direção divina, como usar e expulsar esse demônio. Tem regiões que o demônio que impera é o Zé Pilintra. Você vê pessoas bêbadas na rua. É o Zé Pilintra. Então tem demônios em regiões que impera, que é o tranca-rua. Né? Pessoas matando umas às outras, brigas fatais, infernais. Né? Há uma grande incidência desses demônios. Tem demônios que onde impera é a pombagira, um nível de prostituição absurdo. Né? Então tem que se fazer um mapeamento desses lugares para combater, identificar o inimigo, combater o inimigo com as armas espirituais. Porque eu vejo muito teólogo, porque não se pode dar nome a demônio. Vai estudar libertação, teólogo.
Estude libertação e depois você vem conversar. Porque muitas pessoas falam, não têm conhecimento daquilo que fala. É necessário ter conhecimento, buscar o conhecimento para falar naquela área. É por isso que eu falo, eu procuro conhecimento para falar naquela área. E não falo demais, porque tem gente que fala. É redundante, prolixo. Quando eu estou para aprender, eu aprendo. Quando estou para falar, eu falo. Uma aula, eu falo, meus alunos escutam. Ou o professor fala e eu escuto. Né? Não tem necessidade de eu estar falando. A não ser para uma dúvida rápida. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Gente, nós vamos entrar, né, sentar com Deus ao, ao que vencer, para não cometer heresia aqui, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, ou seja, nós vamos sentar com Jesus no trono. Eu, pastor Oséias, vou sentar com Jesus no trono para a glória de Deus Pai. Então, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. É um privilégio maravilhoso. Por isso que eu amo a igreja do Senhor. Eu sirvo a igreja do Senhor com todo carinho, né? E não pense que servir a igreja é apenas estar pregando com paletó e gravata todos os dias, não. Não, não é isso não. Esses vídeos que eu faço aqui para servir a igreja do Senhor. Aconselhando, ganhando almas, lendo livros para abençoar a vida das pessoas, lendo a Bíblia, orando. Porque veja bem, quanto mais você se coloca diante de Deus, você ora, você busca, você se resguarda, você estuda a palavra, você ouve hinos cristãos, né, de louvor e adoração a Deus, você lê livros, né, que engrandeçam o nome do Senhor, né, você vai se achegando diante de Deus. Tem livros que são uma verdadeira bênção. Tem livros que são a própria Bíblia dita, ou seja, por quê? Porque o contexto é a Bíblia, a essência é a Bíblia. Tem livros que eu leio que eu fico, meu Deus do céu, me segura, Deus, senão eu vou voar, como diz o pastor Júnior Trovão. Me segura, senão eu vou voar de tanta alegria, de tanto gozo. Tem livro que eu começo a ler, estou lendo um livro, meu livro de cabeceira hoje é Senhor, ensina-me a orar, de Morris Cerullo. Morris Cerullo, para mim, foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ele falou sobre as 5 crises, né, que está todo mundo se batendo. A crise política, a crise econômica, a crise moral, a crise financeira e a crise dentro da igreja. Morris Cerullo já falou isso há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Eu literalmente estava na fralda. E Morris Cerullo escreveu um livro, As 5 Crises e as 5 Ondas do Espírito Santo. Eu li esse livro, um livro fantástico. Um dos melhores livros que eu já li na literatura cristã. Fantástico. Agora, o que ocorre? As pessoas não querem saber disso. Então, gente, é o que eu falei com você. Firme-se na palavra de Deus em nome de Jesus. Não deixe que o diabo roube seu nome do livro da vida. Fique firme, você que é evangélico. Não ceda para o pecado, não ceda para as filosofias mundanas, para o marxismo, para aquilo que o diabo prepara para você. Chuta que é laço, chuta que é laço. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você precisa ter essa orientação e compreensão da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem vai te recompensar é Deus, quem vai te honrar é Deus, quem vai te fortalecer é Deus, quem vai colocar você em lugares altos é Deus. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Olhe apenas para você. Né? Seja o seu competidor, mas com Deus. É isso que eu faço. Senhor, como é que eu posso melhorar mais? Eu preciso ler mais a Bíblia, Senhor. Eu preciso ler tal livro. Eu estou lendo esse livro aqui que está me inspirando muito. Um livro que eu fui na igreja do nosso amigo pastor da Filadélfia, aí, com o nosso irmão Ferraz e com o pastor que me fará a memória agora.
Então, pastor Robson, da Filadélfia, chamado por Tom em Filadelfos. Mas o que ocorre? Uma igreja de Deus, uma igreja abençoada. Então, leia livros, tenha comunhão com pessoas que são pessoas que vão te colocar para cima, não pessoas que vão te colocar para baixo. Ande com você a média das 5 pessoas que você anda. Pessoas que querem... Quando você anda com 5 pessoas que são pessimistas, que são críticas, que são miseráveis, tende a você puxar para baixo. Mas quando você anda com pessoas que são otimistas, para frente, as pessoas tendem a levantar você para cima. As pessoas que eu ouço, o Tiago Brunet, a Nara Pedrini, o Oswaldo Lobo, o JB Carvalho, o Neu Barreto, são pessoas que puxam você para cima, tendem a puxar você para cima, né? Tende a puxar você para cima. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Então, que você medite nessa palavra, que você pegue a Bíblia. E comigo é o seguinte, aqui, como eu sou batista, né, é caneta, papel na mão, escreva o que estou falando aqui, porque é o Espírito Santo de Deus que me dá essa direção para a glória de Deus. Né? Escreva, porque Deus vai dar grandes insights para você. É porque toda vez que eu ouço a mensagem, eu sempre estou com caneta e papel na mão. Todas as vezes. Para aprender mais. Então, escreva essa mensagem e que o Espírito Santo abençoe você, a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Lembrando que todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Firme-se na palavra. Se você não sabe algo, peça a alguém que conhece melhor. Na dogmática, na doutrina, na estrutura da Bíblia. Não precisa cursar teologia, apenas o bom senso. Apenas bom senso. E o Espírito Santo que está em você, se você não puder ver ninguém, questionar ninguém, ele vai falar com você. Lembrando que tem coisas que pertencem a Deus, Deuteronômio 29:29, e coisas que pertencem ao homem. As coisas que foram reveladas ao homem, está com o homem. E que pertence a Deus, Deus não vai falar com você, porque tem coisas aqui nesse livro que está preparado para os eventos finais na 7ª dispensação. Você não sabe o que é dispensação? Depois eu vou falar que é a 7ª dispensação. Fique aqui que você vai aprender muito com esse canal. Você vai aprender na área da teologia, na área do estudo bíblico, na área eclesiástica e na área espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço do seu amigo pastor José Silva. Um simples servo e nada mais.